Sejam bem-vindas a mais um podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. Eu sou Nayara Pegoraro, consultora materna infantil, e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Lorena aqui, além de eu admirar muito como mãe, também é minha amiga. Se apresenta pra gente aí, Lorena. Eu sou Lorena, moro em Londres desde 2009, né? Tem um caminhozinho longo por aí. Tenho 2 filhos lindos, o Enzo e a Antonella, que hoje Antonella tem 5, o Enzo tem 6 anos. E hoje eu sou empreendedora na área da beleza, né? A maternidade que me trouxe para esse mundo de empreender também, né? Legal. E é isso. Legal, eu já vi aí eu já vi aí que a diferença deles é bem pequena de idade, então eu quero muito saber como foi. E vamos começar ali quando, na gestação, você teve alguma dificuldade para engravidar? Foi tranquilo? Você fez algum tipo ali de preparação? Como foi no seu caso? Não, na verdade, eu não tive nenhuma dificuldade para engravidar, foi até engraçado. Eu trabalhava de catering supervisor nessa época, eu estava com a vida muito agitada. E do nada eu comecei com sangramento irregular. Okay. Eu tomava remédio, né, anticoncepcional normal, e parei de tomar, porque eu, aconselhada pela médica do GP, falou, para de tomar, vamos investigar o que está acontecendo com você. E aí engravidei, o Enzo veio. Depois de 3 meses, eu estava grávida do Enzo, então foi muito rápido, assim, foi uma surpresa muito boa, na verdade. Não estávamos preparados, mas foi muito, muito, muito bem-vindo, né? Que legal, que legal. E durante a gestação, eu sei que tem um tabu, né? Você não recebe o cuidado que você deveria aqui no NHS. Como foi pra você esse cuidado através do NHS? Você fez tudo pelo NHS? Você acabou fazendo alguma coisa no particular? Como foi? A única coisa que eu fiz pelo particular foi a ultrassom para descobrir o sexo do bebê, porque eu queria fazer aquela chá revelação, né? Mas a minha experiência com o NHS foi muito boa. No geral, foi muito, muito boa. Desde o primeiro contato. Eu saí do Brasil em 2009. Então, na época que eu saí, o SUS era bem ruim, na minha opinião. Então, eu fiquei encantada com o NHS daqui, né? Toda a preparação, midwife, foi tudo muito, muito tranquilo. Para mim, a gestação do Enzo, principalmente, apesar de estar sendo tudo muito novidade, né? Primeiro filho e tudo mais, eu achei que foi muito tranquilo e eu fui muito bem assistida durante toda a gestação. Sim. E o que para você, assim, eu sei que você tá falando que era diferente do SUS, que você acha que não era tão bom. Até porque eu sempre falo aqui que o SUS é muito difícil colocar uma nota, porque o Brasil é muito grande, cada país, cada estado é de uma forma, não tem como colocar uma nota. Mas pra você, o que foi do NHS, assim, a primeira impressão que você falou, nossa, eu jamais esperava que um sistema público de saúde pudesse me oferecer isso. O que foi durante ali o processo do pré-natal? Na verdade, assim, o comparativo é porque eu saí do Brasil muito em 2009. Eu acho que eu não posso comparar com com o SUS de hoje, né? Mas o que me deixou surpresa foi equipamentos. Era tudo muito, eu achei, né? Tudo muito novo, tudo muito chique. Quando eu chegava para fazer uma consulta, tal, aquela cama, tal, a ultrassonografia mesmo. Não sei, eu achei diferente em relação à equipamentos mesmo. Eu achava mesmo que eu estava bem chique num hospital particular, né? Quando eu ia em consultas, essas coisas. Então, eu acho que foi isso. A diferença para mim, que saí do Brasil tão lá atrás, né? Sim. Hoje, eu não sei como é que tá. Né? Sim, sim. Como funciona o SUS no Brasil, então... Sim, e aí durante a gestação do Enzo, que é o seu primeiro filho, foi tudo tranquilo até chegar no parto? Você teve que fazer algum procedimento? Eles fizeram alguma observação que você precisou ficar ali mais sendo assistida mais de perto ou foi tudo tranquilo? É engraçado o parto do Enzo, porque eu sempre quis parto normal, né? Eu pensava, depois que engravidei, que a gente começa nesse mundo da maternidade, pesquisar as coisas, eu queria o parto normal. Falei, nossa, eu quero muito parto normal e tudo mais. E estava indo tudo muito tranquilo. Na gestação eu não senti nada. Trabalhei durante a gestação inteira, na loucura da minha vida de supervisão lá de catering. Vocês sabem como é que é, né? Bem loucura mesmo. Eu levantava às 6 horas da manhã e tal. E a gestação foi muito tranquila. E eu na cabeça de que... tá tudo bem, vou ter meu parto normal, né? Eu malhei durante a gestação, então eu me senti muito, muito saudável. Só que
eu acabei fazendo parto cesárea. Mas não teve nenhuma complicação. Mas aconteceu de eu não dilatar. Eu fiquei 36 horas em trabalho de parto Tá. e não dilatei. Peraí, vamos lá, então. Então, até chegar nessas 36 horas, o que aconteceu pra você sair da sua casa e falar, eu estou em trabalho de parto e ir pro hospital? Sim. Vamos voltar aí. Vamos voltar. Acaba que o período foi certinho, foi 39 semanas e 3 dias, eu acho. Comecei a sentir contração às 2 horas da manhã. Comecei aquela contração, tá, aquela coisinha meio de leve, né? Começou a intensificar. Eu não sou aquela mulher tough pra dor. Ok. Eu descobri isso no parto do Enzo, que eu não sou tão forte assim pra dor. E aí eu comecei a sentir as contrações e fui pro hospital. Cheguei lá, a mulher olhou pra mim e falou assim: amor, você tá com 2 centímetros só. Pode voltar, aquela história, né? Volta pra sua casa, toma um banhozinho de banheira, dá uma voltinha no parque, e foi o que eu fiz. Cheguei em casa, tomei um banho de banheira, no outro dia de manhã fomos dar uma volta no parque, eu e o Wesley, tava tudo bem, tudo tranquilo. Eu tava sentindo as contrações, mas não tava aquela coisa, uau, né? Vou morrer de dor aqui agora. Mas aí quando foi chegando mais no finalzinho, mais no meio da tarde, eu vi que as dores começaram a intensificar. Eu falei, pronto, é agora, tô parindo, né? Porque a gente pensa assim, vou chegar lá no hospital, já vou estar com o bebê saindo. Cheguei lá, eu tava com 4 centímetros dilatado. Ai, meu Deus, e eu falei, não acredito, só isso, eu vou parir, eu tô com muita dor, que não sei o quê. E aí eu fiquei voltei pra casa de novo, voltei pro hospital, continuava com os 4 centímetros, mas eu tava com muita dor. E aí, o que eu achei legal nesse hospital e a minha experiência foi isso. Ela foi muito humana comigo. Ela falou, olha, você já tá com dor desde as 2 da manhã, né? Eu já tava de noite já. Ela falou assim, eu vou te admitir, porque nós temos lugar, você fica aqui. E ela me deu acho que foi morfina até, para eu poder descansar. Ela falou assim, para você ter força, eu vou te dar essa morfina para você poder descansar. E o Wesley até fala, Lorena, era muito engraçado. Você estava dormindo, mas a gente via a sua barriga fazer assim, ó. Que eu continuei tendo as contrações normal, mas eu fui para outro plano ali, né? E aí eu fiquei no hospital. Então eu conto as 36 horas em trabalho de parto por causa disso, né? E dali eles me levaram para a sala de parto mesmo, onde eu estava decidida a ter o parto normal. E fiquei. E só uma pergunta. Qual hospital você estava, Lorena? Só pra Eu ajudar estava aqui. no hospital ali de Archway, o Winchton Hospital. Sim, sim, sim. Que eu adorei aquele hospital. Legal. Eu sempre gosto de perguntar, porque daí as Sim. pessoas estão ali naquele período de escolher o hospital, então Exato. fica Na a época eu dica. escolhi bem perto da minha casa, né? Mas você tem a opção de escolher tanto perto da sua casa ou perto do seu trabalho, onde você, né? E eu escolhi ali e foi uma ótima experiência para mim, o hospital. Legal. E aí, tá, te deram ali o remédio pra você descansar, você descansou. E depois disso, o que aconteceu? Decidiram ter o trabalho, o parto normal, mas o que aconteceu? Progrediu para 5 centímetros dilatados só, né? A partir do momento que eu tava ali com só isso. E eu fiquei ali. Só que a partir do momento que progrediu para os 5 centímetros, eles já me ofereceram a epidural. E eu, lógico, prontamente aceitei. Falei, sim, por favor, porque o remédio já estava passando efeito. As dores começaram novamente. Eu já comecei a ficar apavorada e aceitei a epidural e fiquei ali em trabalho de parto. Minha mãe sapateando dentro da sala, porque ela queria... Ai, meu Deus, já tô muito tempo, vai pro cesárea, que não sei o quê. Só que eu e o Wesley, a gente tinha combinado. E é isso que eu falo, né? O combinado não sai caro. A gente falou, vamos tentar o parto normal até eles verem que tem risco ou para você ou risco para o bebê, né? Você tá ali, vamos tentar. E era a minha vontade. E é engraçado, porque isso o pessoal não entende. Por mais que você leve, você pode levar 200 pessoas. O médico, ele vai olhar para você e perguntar o que você quer. Legal. Às vezes você tá ali, né? No calor do momento, e ele tá. Qual que é a sua vontade? As midwife, principalmente, né? Elas são muito humanas, pelo menos as que eu tive contato. O que você quer? Qual que é a sua vontade? O que você quer fazer? Não interessa o que seu marido tá gritando, sapateando dentro do quarto e tal. Elas querem saber de você. Então, e eu fiquei ali, esperando, só que trocaram. O que aconteceu foi, trocaram o turno das midwives e uma outra midwife também muito querida, ela me examinou e ela falou assim, olha, eu tô achando que a
o seu líquido amniótico, ele tá muito escuro. Pode ser que o bebê tenha feito, né, cocô, tem mecônio aí. Aí eu já me assustei, né? Eu já me assustei e aquela idealização do parto normal já ficou um pouco para trás. Aí eu já olhei para o Wesley, ele já olhou assim e tal. Aí ela falou, vou pedir o médico para vir te examinar. Eu falei, tá bom. O médico falou que não, mas ela falou que sim. E eu fiquei naquela dúvida, né? Eu falei, gente, eu não vou colocar a vida do meu bebê em risco, né? Por uma vontade minha, né? E eu fiquei ali pensativa um pouco e tudo. E aí o médico veio e falou assim, olha, seu próximo passo agora é indução. Eu falei assim, tá, se eu optar pela indução, quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Ele falou assim, no mínimo 10 horas. Pra gente partir para uma outra E já tinha passado opção. quantas horas? Aí eu já tava com as 30 e poucas horas de parto já. Aí, como ele falava que não tinha, que eu podia ficar despreocupada, que não tinha mecônio na água, e a midwife, ele saiu da sala, ela falou assim, eu não quero te apavorar, mas pela minha experiência, o líquido amniótico está muito escuro. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou colocar a vida do meu bebê. Porque aí eu fui ler, fui pesquisar, tive tempo, né, para ir ali pesquisar na internet. Eu já tinha pesquisado, mas no calor do momento eu quis pesquisar mais. Eu falei, eu não vou esperar mais 10 horas, porque o próximo passo do médico seria a indução. Eu falei, não vou esperar mais 10 horas, para só daí eu partir para uma cesárea. Aí eu já fui, falei para ele, falei, olha, eu quero a cesárea. Mas foi assim, Nayara, questão de 30 minutos. Eles me prepararam e eu já estava dentro da sala de cirurgia para ter o Enzo. Então, eu não tive luta com eles, eu não tive essas coisas que falam, eu tive que brigar. Não, ele falou assim, é a sua vontade? Eu falei, sim, eu quero ir para cesárea. Ele falou assim, então tudo bem. Eu já estava com a epidural mesmo, eles só fizeram um top-up e 30 minutinhos, o Enzo estava nascendo. Foi benção de Deus, assim, foi muito maravilhoso, sabe? Sim. Foi um momento bem bonito também, É, né? Apesar da dificuldade, assim. eu vejo muitos relatos, né, que quando eles percebem, óbvio, eu sei que, eu não estou falando aqui que algumas pessoas não são negligenciadas, isso eu já ouvi relatos, mas eu vejo também quando eles resolvem fazer a cesárea, não, olha, realmente, isso aqui é o melhor pra você, e você concorda, é muito rápido, é como você disse, 30 minutos você tava com seu filho no colo. E uma coisa que você falou que eu acho muito legal, e eu sempre bato nessa tecla, é não só você, a mãe, se preparar. Você preparou o seu marido, seu parceiro, para estar lá, sabendo o que você queria. E é óbvio, não é, eu vou lutar até o último momento para fazer a minha vontade. Até o momento que não existe mais o risco nem para a mãe e nem para o bebê. E você foi super respeitada nesse processo. Você chegou a fazer plano de parto ou você só conversou mesmo com... Fiz o plano de parto. E até vi no seu perfil que você postou, e eu acho isso muito interessante, porque eles respeitaram muito. Quando eu cheguei no hospital, eu já tinha o meu plano de parto. E eu vi que para eles era algo documentado. E estava ali, eu percebia que as midwife vinha, folheava, eu percebia que o médico veio, ele folheou, porque eu escrevi tudo o que eu queria. E foi combinado com o Wesley também, o que foi muito primordial, porque às vezes o pai fica ali sapateando, vocês entram em contradição, vira uma briga, nada, né? E é um período que ninguém está precisando disso. Eu fiz e eu vi que eles prestaram muita atenção no plano de parto, porque é algo documentado, né? E ocorreu exatamente igual, porque eu falei, olha, eu escrevi no plano de parto, falei, se em algum momento eu sentir que eu quero fazer cesárea, é esse o caminho que eu quero seguir, pronto, eu não quero colocar nem a minha vida, nem a vida do meu bebê em risco. Então, é igual eu tô falando, quando foi que eu decidi, o médico falou, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Cara, foi muito rápido da gente sair de uma sala para outra e eu já tá com meu bebê no colo, entendeu? Então, foi muito tranquilo para mim. A minha experiência foi excelente, apesar de não ter saído do jeito que eu planejei, que eu queria. Saiu do jeito que eu planejei, mas não do jeito que eu queria, né? Que eu queria o parto normal. Mas fiz minha cesárea e eu saí muito bem de lá, graças a Deus. Apesar de não ter sido o primeiro plano, mas foi completamente respeitado. Sim, pelo que você está me falando. Foi muito respeitado, foi. Até, inclusive, foi até engraçado que o médico, ele fez o parto, porque foi o mesmo médico que me acompanhou durante a noite inteira. Ele fez o parto e tudo. Aí, depois, ele chegou em mim e falou assim, a
sua água não tinha nada, tá? Eu tava certa. Tipo, ele Eu ia veio perguntar confirmar que tava tudo ok. E ele falou pra mim e ele falou pro Wesley também. Mas ele foi muito educado, foi muito profissional em todo o caminho, sabe? Mas eu super te entendo, porque imagina você passar as 10 horas, né, da indução pensando, será que tem? Será que não tem? É muito Sim, pior. aquela agonia, né? Porque eles falam que se o bebê engole a Uhum. água e tudo mais. Eu falei, 10 horas esperando, nessa dúvida de que sim, de que não e tal, eu não sei o quê. Eu falei, não, é melhor eu ir pra lá. E eu já tava ali, aquele tempo todo também esperando. E eu falava, dilatei pelo menos, sei lá, não, você continua nos 4, você continua nos 4, no 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Eu falei, e nisso tudo, eu tava continuando tendo contração, né? Sem contar isso, o Enzo estava ali, ele estava empurrando e tudo mais. E tinha essa questão também, o Enzo não estava encaixado. Ele estava na posição, mas a midwife falou assim, ele ainda não está completamente encaixado. Então, eu acho que para o meu parto normal, eu acho que não seria tão fácil assim como eu pensei na minha cabeça, né? Porque não estava tudo ali certinho do jeito que tinha que ser. Então, Sim, sim. no final. Mas a gente vai falar de como foi o pós-parto, mas eu quero que antes disso você conte como foi ali a gestação e o parto da Antonella, pra gente já falar depois dos dois A minha juntos. surpresinha, né? A Antonella foi a minha Conta. surpresinha. Também Oh, foi, meu Deus. também foi difícil engravidar? Como é que foi? Acho que eu não tive essa fase. Muito difícil engravidar. O Enzo tinha acabado de fazer 5 meses. Eu estava amamentando. Quando eu descobri que eu estava grávida da Antonella. Foi um susto que eu vou falar. Foram 3 semanas chorando. Aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas que é isso? Tem tanta gente que não quer falar. Gente, não é que eu não queria a minha filha. Eu amo a minha vida do jeito que ela é. Mas eu olhava pro meu filho, bebezinho, e eu me sentia culpada de não ter evitado por um período maior. Eu sei que muita gente planeja assim e tá tranquilo. Eu não planejei. Foi bênção na minha vida, sim, eu aceito, eu recebi, mas eu assustei. Eu assustei muito. Eu tomei pílula do dia seguinte. Eu lembro, tomei pílula do dia seguinte e engravidei anyway. Então, assim, eu realmente me assustei quando eu estava grávida, quando eu vi lá, nossa, positivo. Já estava de 3 semanas e o Enzo estava com 5 meses só. É legal você falar isso, porque existe, né, esse tabu de conversar sobre isso no sentido, a pessoa tá grávida. E realmente, não quer dizer que não ame o filho, né? Não quer dizer que você não goste de estar gerando uma vida. Mas realmente, nesse caso, é um choque. Eu acredito que mesmo planejando, é um. Como que vai ser? Igual você falou, você olhava, o Enzo é um bebê, 5 meses. Como que vai ser daqui pra frente? E se eu começar a passar mal, quem vai cuidar dele? Imagine todas as coisas que passaram na sua cabeça nesse momento. Exatamente isso, exatamente isso. Eu me assustei, eu me culpei, né? Eu olhava para ele tão pequenininho, meu filho vai perder o colo, como que eu vou cuidar de 2 e tal, aquela coisa toda. No final a gente consegue, né? No final tudo se desenrola e tudo mais. Mas quem planeja assim, em tão pouco tempo, é ok, eu não planejei, por isso eu me assustei. Mas não quer dizer que eu não tenha ficado feliz, né, com a minha gestação. Foi uma surpresa muito grande. A Antonella foi até engraçada. Aí todo mundo pergunta, nossa, mas você fez? Gente, o que será que aconteceu, né? Engravidei de novo, tô aí de novo. Foi até engraçado em questão a licença maternidade, que até então eu trabalhava, né, empregada lá. CLT, 8 horas, tal, tudo mais. E aí eu saí de licença maternidade, eu peguei aquela licença maternidade estendida, né, de 1 ano. De um ano. Quando eu voltei, eu tava com barriga do mesmo tamanho do que eu deixei. Todo mundo ficou, o que aconteceu? Ai, foi até piada, assim, no trabalho, né? Porque eu saí com a barrigona e voltei com a Emendou uma barrigona. licença na outra, né? Emendei uma licença na outra, voltei, trabalhei 3 mesinhos ali e já saí pra licença maternidade de novo. Tá, e depois do choque ali que você descobriu, como foi? Também você achou que foi bem atendida no NHS? Você fez algo de diferente da primeira gestação ou não? Como foi pra você? Foi a mesma, foi a mesma experiência. Eu estava no mesmo hospital, eu fui atendida pelo mesmo DP, né? Não foi as mesmas midwife, of course, mas foi uma experiência ótima. A gravidez da Antonella foi um pouco diferente, porque na primeira ultrassom que a gente faz, na ultrassom de 12 semanas, ela foi diagnosticada com, aqui chama de TALIPS, né? No pezinho esquerdo.
É o mesmo pé congênito lá no Brasil. Explica, só pra a gente saber aqui, explica o que é, o que causa isso e como que foi diagnosticado no ultrassom, por favor. Eles não sabem a causa, o porquê. É algo congênito que pode acontecer com qualquer pessoa. Não é genético, não é nada. Eles não conseguem explicar mesmo o porquê que acontece isso. Eu tomei as mesmas vitaminas, né? Aquela pessoa fala, você não tomou vitamina. Eu tomei as mesmas vitaminas. E já foi diagnosticado logo na 12ª semana, né? Que é quando a gente faz a primeira ultrassom. Eu vi que tinha algo errado, porque como estava muito recente, né, o meu processo com o Enzo, então eu sabia de tudo que ia me acontecer, então não tinha nada surpresa para mim. Quando eu fui para a ultrassom, eu vi que ela mediu, e aí ela mediu de novo. Aí eu já fiquei assim, falei, ai, Senhor Jesus, aconteceu alguma coisa, né? Tem alguma coisa? E aí ela pegou e falou assim, você espera só um minutinho que eu vou chamar uma colega para... Aí já me deu aquela coisa assim, né? Mas ela não quis me falar nada no primeiro momento. Eu sei que eu vi que ela chamou uma outra profissional. A outra profissional constatou que ela estava suspeitando que era. Só aí, então, ela veio falar para mim o que era. Que é uma malformaçãozinha mesmo. Porque em vez do o pezinho, ele fica tortinho assim para dentro, né? Só que pode acontecer só de um lado, só do outro ou com os dois. O da Antonella foi só no esquerdo, no pezinho dela esquerdo. E não tem causa para isso. Aconteceu e foi. Aí a gestação dela foi um pouco diferente, porque a partir daí eu já fui acompanhada pelos médicos que iam atender ela depois que nascesse, e a gente fazia ultrassom todo mês, porque eles queriam checar o desenvolvimento dela todo mês. Então, de 4 em 4 semanas, eu fazia ultrassom. Foi a única diferença também, assim, né? Em relação à do Enzo. Foram os números de ultrassom. Sim, legal. Então, depois que fizeram o diagnóstico, você já era acompanhada por um médico que acompanha ela depois do nascimento? Sim, foi muito interessante que legal. isso. Foi muito interessante isso, porque constatou... como eles constataram? Foi porque ela mexia, e o pezinho não saía. Então, daí ela já suspeitou o que era. E nisso, eles já mandaram uma letter para o Royal Free Hospital, para o Hospital de Ortopedia, né? E eu já ia ser atendida. Antes mesmo dela nascer, eu já conhecia a equipe que ia tratar ela depois que ela nascesse. O que eu achei, assim, também, gente, foi muito abençoado, sabe? Porque foram 2 médicas maravilhosas que acompanharam ela até os 5 anos agora. E foram as mesmas pessoas. E eu fui lá, assim que eu recebi o diagnóstico, eles me marcaram uma consulta e eu já fui conversar com elas. E elas me esclareceram tudo. Então, eu não fiquei apavorada na gestação da Antonella. Ela falou assim, a sua filha, ela o que ela tem é completamente reversível. Ela vai ter uma vida completamente normal. Ela não vai ser nada diferente de nenhuma outra criança. E a gente vai tratar ela logo nos primeiros meses de vida para que ela tenha essa qualidade de vida de qualquer outra criança. Você pode ficar tranquila. Então, ela me tranquilizou muito. A partir do momento que eu recebi uma má notícia, eles já cuidaram para que eu fosse confortada e não passasse a gravidez inteira preocupada com isso, entendeu? Então, eu acho que eu fui muito abençoada. Não, muito abençoada. É realmente um trabalho incrível, porque pensa que se fosse só depois da gestação, você ia conhecer as pessoas que iam tratar da sua filha, você não ter essa visão do futuro, olha, ela vai ter vida normal, e eu conheço a sua filha, eu jamais imaginaria se você não me contasse aqui. Não, jamais imaginaria. Foi incrível, assim, porque no mesmo momento eles me apresentaram o diagnóstico e eles me apresentaram a solução do problema, né? Vamos dizer assim. Então, eu não precisei de passar a gravidez inteira. Ai, o que vai acontecer com a minha filha? Ai, não. Eu nasceu num dia, naquela mesma semana, eu já ia, né, ser atendida pelas médicas. Então, assim, eu não fiquei apavorada, né? Lógico que a gente fica assim, a gente espera sempre notícias maravilhosas, né? Mas a gravidez da Antonella também foi uma gravidez muito tranquila, apesar do diagnóstico, né? Mas como foi tão cedo, eu acredito, e já tinha todo um procedimento para depois do parto,
tranquiliza muito, tranquilizou bastante o meu coração e de todo mundo, né? Da família inteira, graças a Deus. Sim. E aí, além, né, de fazer ultrassom a cada mês, aí você também tinha decidido fazer um parto normal com ela? Como que foi? O que você tinha optado ou você já tava, não, depois dessa experiência eu não quero? Não, na verdade, o que eles aconselham como eu fiz a cesárea a primeira vez, eles aconselham 1 ano, É muito né, perto, né? até você engravidar novamente, né? Por causa da cicatriz do útero, essas coisas todas. Como eu engravidei antes, eu acho que eu não tinha muita opção. A midwife falou, se você quiser, você pode tentar, mas naquele medinho dela ali e tal. Eu falei, como eu já tinha pesquisado e tudo mais, eu falei assim, eu posso ir direto para cesárea? Ela falou, sim, pode sim. Eu acho que até no seu caso é melhor. Porque como eu engravidei aos 5 meses, né, que eu tinha passado pela cirurgia, eu já buquei direto a cesárea e foi tudo bem. Então, assim, eu tive as minhas primeiras consultas com a midwife e a partir daí a minha consulta era com a médica que iria fazer, não iria fazer, mas estaria presente, né, no hospital no dia do meu parto. Então, já foi marcado, foi tudo direitinho. Né? Legal. E aí, Já foi durante direto. a cesárea também foi tranquilo? Teve alguma intercorrência ou foi na paz? A cesárea da Antonella já não foi tão tranquila assim, mas não foi por causa da equipe médica ou não foi por causa do médico. Foi porque eu já tinha um problema no útero que não sabia. Eles não perceberam também acho que foi desenvolveu também, é algo... Eram varizes, né? Ela me explicou depois e eles não conseguiram fechar logo no momento que retirou a Antonella. Então, eles ficaram ali naquela luta, né? De estancar sangramento, antes de fechar e tudo mais. E eu sei que eu tinha essas varizes pro lado de fora da parede do útero, foi isso que ela me explicou, eu não sei. E aí, para fechar, demorou um pouco mais. Eu fiquei 5 dias no hospital, que também foi uma bênção, gente. Fui muito bem atendida e tudo mais, não tive problema nenhum. Apesar dos pesares, assim, que eu estava lá no hospital, que eu sabia que eles estavam sendo precavidos, na verdade. Porque como foi uma cirurgia mais difícil para eles, no momento de fechar ali, eles ficaram preocupados se eu ainda ia ter sangramento, né, interno. Então, eles me manteram em observação por 5 dias no hospital. Sim, precaução mesmo, não Mais porque... por precaução, exatamente. Eu estava ali sendo assistida, né, por eles de pertinho, para se Deus o livre e guarde acontecesse alguma coisa, eu já estaria por ali mesmo. Mas, graças a Deus não aconteceu nada. Foi uma cesárea um pouquinho mais difícil, mais demoradinha, mas não por um problema deles. Pelo contrário, o Wesley fala assim, Lorena, quando as 2 médicas que estavam lá fazendo a cirurgia viram que não ia dar conta de estancar o sangramento, que eu já estava aberta ali por um período já há muito tempo, eles bateram um botão lá, o Wesley falou assim, eu me assustei tanto essa hora, porque entrou, tipo assim, uns 10 médicos de uma vez, uma equipe médica, e aí ali eles solucionaram o problema e já resolveram, né? Graças resolveram. a Deus, E aí, eu tô muito curiosa pra saber como foi a volta pra casa, porque o Enzo pequenininho, ele tinha que idade? O Enzo estava com 1 ano e 1 mês, 1 quando a ano e 1 Antônia... Não, mês. 1 ano e 2 meses, E quando a você Antonella chega com nasceu. uma recém-nascida em casa. Como foi seu pós-parto, Lorena? Me conta, amamentação, você passou por essa fase do puerpério de tristeza, porque eu não consigo nem imaginar um bebezinho de 1 ano e um recém-nascido, porque são 2 bebês. Eu Como acredito foi? que eu tive depressão pós-parto, eu só não fui acompanhada, sabe? Eu me sentia muito triste, assim, muito feliz ao mesmo tempo, muito completa, mas ao mesmo tempo, por ter sido parto cesárea, a minha limitação era muito grande em relação ao Enzo, né? E eu sentia muita culpa de não poder cuidar do meu filho, sabe? Nossa, eu passei por um período assim, minha mãe me ajudou demais, o Wesley me ajudou assim, companheiraço, sabe? Só que teve até um episódio de que ele escolheu a minha mãe para dar comida para ele, e não eu. Eu me desmanchei, assim, sabe? É um misto de sentimento muito grande. E a Antonella me deu muito trabalho em relação assim, como ela passou 5 dias no hospital junto, a gente passou junto, ela só dormia em cima de mim.
E ela trocou a noite pelo dia. Eu ficava muito cansada, muito cansada. E eu queria dar atenção pro meu filho, né? Porque eu tava com saudade, eu fiquei com saudade dele. Ele foi no hospital uma vez só. Bebezinho, gente, 1 ano e 2 meses. Então, assim, foi um misto de sentimento muito grande, muito grande. E, ao mesmo tempo, ela nasceu em janeiro de 2020. Foi bem na hora que estava começando lockdown, Covid. Foi tudo muito junto na minha cabeça. Tudo muito, sabe? Eu não tive visitas, né? Eu não pude ter visitas. E, ao mesmo tempo, o pessoal fala assim, não visita o recém-nascido, sim. Mas, naquele momento, eu me senti sozinha. Apesar de ter minha mãe e o Wesley ali do meu lado, mas o susto que estava acontecendo no mundo inteiro, né? Poxa vida, né? Vai acabar? O que é isso, né? Eu não sabia nem o que estava acontecendo lá de fora. E esse misto de sentimento também, de estar muito feliz com os meus filhos. O meu puerpério da Antonella foi bem difícil, emocionalmente falando. Porque eu estava limitada em fazer as coisas para o meu filho, assim, sabe? E por eu ter passado esse período na hora da cirurgia e tudo mais, eu tive que ter um cuidado maior. Eu me sentia muito dolorida, porque no momento de estancar, eles fazem muita massagem no útero e tal. Então, assim, as 2, 3 primeiras semanas eu me senti muito dolorida, sabe? Então, foi bem difícil. Apesar de, assim, eu preparei ele bem, né? O Enzo, ele conversava bastante com a barriga e tal. Ele sabia que estava chegando um neném na casa. Mas por ele ser muito novinho, eu acho que ele nem lembra o que é a vida dele, ele nem sabe, né, o que é a vida dele sem a Antonella. Mas para mim, emocionalmente, foi difícil. Sim, eu imagino, porque você já sai, né, daquele... Existe, o puerpério existe, né? Algumas pessoas sentem mais, outras menos, mas existe para todo mundo. E eu imagino como que ficou a sua cabeça, porque já é difícil com um, e pensando, eu acho que esse sentimento da culpa, e eu imagino você falando, né, que ele escolheu a sua mãe para dar comida. Para quem está olhando de fora, fala, que ridículo você se sentir assim, é só uma escolha, não tem nada a ver, ele ainda te ama. Mas pra mãe que tá passando por aquilo, é muito sério. Eu nunca senti isso, mas eu olho e falo, eu vejo a tristeza, eu vejo a dor da pessoa, não é uma bobeira. Você fala, nossa, que bobeira se pensar assim. Não é uma bobeira. É um momento realmente de uma limitação ali sentimental das emoções que precisa precisa desse olhar, né? Que bom que você foi bem assistida pela sua mãe, pelo seu marido. E você falou, né, da época da pandemia. Tem muito... eu também aconselho, não visite o recém-nascido, mas eu entendo o que você fala, porque não é a visita pro neném nesse caso. Era você que precisava ter alguém, né, pra conversar, olhar nos seus olhos e falar assim, não, Lu, tá tudo bem. Depois desse tempo, né, ali mais difícil, como foi depois? Que momento que eu fico pensando assim, que momento? Porque eu vejo hoje você tá com os meninos pra cima e pra baixo, e passeia, faz isso, faz aquilo. Que momento você falou, nossa, agora parece que é uma fase? Porque eu imagino, eu sei que não é fácil, porque eu já cuidei de crianças pertinho assim de idade, então eu sei que não é fácil, mas que momento você falou, nossa, agora realmente, porque teve o choque, né, de engravidar tão perto, mas agora você vê que, nossa, a diferença de idade é legal, porque eu também sou bem perto do meu irmão e eu vejo que teve um momento que, nossa, agora é legal teu irmão, né? Que momento foi? A partir do desfraude da Antonella. Depois do desfraude da Antonella, eu consegui respirar. Quantos anos? Depois, a Antonella, ela desfraudou bem rápido, na verdade. Com 2 anos e pouquinho, ela já estava bem aceleradinha. A partir daí, que daí o Enzo já estava indo para nursery. E aí, eu comecei a ver nursery para Antonella. E eles brincavam, começaram a se interagir bastante. Eles sempre se interagiram bem, graças a Deus. Mas foi daí que eu comecei a respirar. Porque até aí foi punk. Tipo assim, às vezes o pessoal, a comparação que eu faço é porque assim, a gente que tá aqui, às vezes a gente não tem aquela rede toda de apoio que às vezes alguém tem no Brasil, né? Eu falo muito isso. Às vezes no Brasil você tem um vizinho que você confia muito, uma vizinha que você confia muito, fala, fulana, 2 horinhas eu vou ali fazer minha unha, tá? Você fica aqui com fulano pra mim, você tem a sogra, você tem as tias, você tem os primos, você tem 1 milhão de pessoas, às vezes, ali em volta, né? Não é o caso de todo mundo. Mas aqui, eu tinha minha mãe e eu tinha o Wesley. O Wesley precisava de trabalhar, né? Pra colocar a comida dentro de casa. A minha mãe também trabalha. Então, assim, tinha dias que eu ligava pra minha mãe desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, já aconteceu da minha mãe, tipo assim, parar o trabalho e ir me ajudar.
Já aconteceu do Wesley também falar assim, não, eu vou parar hoje, vou aí te ajudar. Porque, gente, eu nunca esqueço esse dia. Eu troquei, acho que umas 10 fraldas no dia. Eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia... Tinha dia que era tudo maravilhoso, né? Como tudo. Mas tinha dia que eu sentia aquele desgaste, assim... Porque você acordar todo dia e fazer a mesma coisa, acordar todo dia e fazer a mesma coisa, tal. Cuidar do outro, né? Meu Deus, não é fácil, não é fácil. Cuidar é sobrevivente. Eu tinha que dar comida, eu tinha que dar mamadeira, eu tinha que trocar roupa, eu tinha que dar banho, Eu não me preocupava muito com a casa, vou falar bem a real. Minha mãe um dia falou pra mim, Lorena, você não vai dar conta de tudo. Larga alguma coisa que não é prioritário, né, para você fazer. Mas a mente da gente fica muito cansada. Nossa, eu fico em casa. Não, você não fica... A gente fica muito cansada. E aí eu consegui respirar, assim, depois que a Antonella começou a desfraldar, de verdade. Que daí, hoje a minha vida, eu falo, gente, eu sou muito privilegiada, mas eu passei. Esse período é bem difícil. Sim, são fases, né? Eu acho que, pelo que você tá me falando, você, lógico, teve os momentos ali, nossa, preciso respirar, mas eu acho que, eu não sei se eu falar bobeira, você me corrige. Eu acho que o aceitar também, que é uma fase, porque foi uma fase. Hoje passou, hoje você tá até empreendendo, olha, olhar pra Lorena lá de trás, desesperada, porque trocou 10 fraldas num dia e não tava aguentando mais, e olha como passou, né? Eu vejo que entender também, eu sei, eu não estou falando aqui que é fácil, tá? Mas o entender que é uma fase, que você está se dedicando, né? Porque acontece, a pessoa fala, ai, minha casa tá uma bagunça, eu não faço nada, a minha vida é isso. Mas é apenas uma fase. E vai passar. E com certeza, esse pensamento ajuda muito. Quando eu olhava assim que eu queria entrar em desespero, eu falava, gente, vai passar. Vai passar. Minha mãe falava muito isso pra mim. Lorena, daqui uns dias isso passa, minha filha. Quanto é importante você ter pessoas também que te puxa pra uma outra realidade, né? Porque às vezes você tá tão afogada ali em tudo que você tá passando, aí se você tem só aquelas pessoas que, nossa, não, é difícil mesmo, nossa, não aguento mais. Não, é bom ter uma pessoa que te puxa pra uma outra realidade. Lorena, vai passar. Tudo vai passar, deixa isso e tal. E eu até lembro que, mesmo antes de começar na área da beleza, eu falei, gente, eu vou fazer um curso de personalizados aqui. Fazia caixinha, você lembra? Uhum. Que era uma coisa que era... O Wesley falou assim, Lorena, esse trem não tá dando dinheiro. Gente, mas é uma terapia pra minha cabeça, sabe? Me tirava um pouco daquela realidade de cuidar de casa, cuidar de menino e tudo mais, e me trazia um pouquinho para fazer uma outra coisa, que me ajudou bastante, sabe? E minha mãe falava muito, e eu seguia os conselhos da minha mãe. Falava assim, minha filha, tá cansada? Descansa. Pra que você vai colocar esses meninos pra dormir? Você vai continuar fazendo as coisas. E eu até tava conversando com a Cris outro dia. Ela falou, como que você dormia, amiga? Com esses 2 meninos pequenos. Eu falava, gente, eu colocava os 2 no sofá, que eu tenho um sofá-cama grande. Eu colocava os 2 no sofá na hora da dorminhoca, da dormida da tarde. Colocava a mão em cada um, assim. E ali, minha filha, ó, eu dormia junto com eles, sabe? Se um mexia, o outro eu já acordava, né? E se o outro pensava que estava caindo, já estava ali. Mas é muito isso também. Você tá muito cansada? Para, minha filha, e descansa. Deixa a casa. Deu tempo de dar banho, dá banho. Não deu tempo, deixa dormir sujo mesmo, sabe? Às vezes você se cobra muito nesse calor do momento e é melhor você, tipo assim, sabe? Deixa as coisas. Amanhã você faz tudo certinho, porque eu tinha muito isso de rotina, né? Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Calm down, né? Vamos relaxar um pouquinho. Sim. E sobrevivendo aí, nisso daí. É bem legal, porque é isso, também é uma coisa de você praticar essa mentalidade, tá tudo bem, porque eu sou, né, hoje eu não sou mais tanto, mas eu era muito, ai não, tem que estar tudo brilhando, tem que estar tudo não sei o quê. Então quando eu cuidava das crianças que eu era babá, eu ficava com aquela coisa que tudo tinha que estar perfeito, falando, não, eles estão bem, eles estão felizes. E aí às vezes eu nem queria brincar com as crianças, porque eu queria organizar tudo. E essa mentalidade, não, tá tudo bem, o importante é que eles estão bem, eles querem dormir, vamos descansar agora. E, Lô, fala um pouquinho que momento também aí, tá, depois do desfraude já ficou mais fácil, né, mais tranquilo, vamos dizer assim. E que momento você também conseguiu falar, não, agora eu acho que eu até consigo empreender, porque daí já é loucura, como se dizem por aí, né? Não, foi nesse momento, na verdade. Foi lá já. Foi nesse momento que eu pensei assim, cara, daqui a pouco a Antonella também vai pra nursery, né? E daí eu já tinha me desligado da empresa que eu trabalhava. Porque em nenhum momento eu pensei em voltar a fazer 8 horas de shift. Depois de 2 filhos, eu falei, não, isso não é mais para mim. O Wesley tinha me dado essa opção de empreender na área da beleza lá atrás.
quando eu tava grávida da Antonella. Eu falei, você tá louco? Como? Eu tô grávida com um filho pequeno, você tá com isso aqui de vai fazer alguma coisa pra você, Lorena. Mas ficou a ideia na mente, entendeu? E aí, quando eu vi que daqui uns dias a Antonella também ia pra nursery, no outro ano o Enzo ia pra escola, o caminho da Antonella também ia ser pra escola, eu falei, gente, eu preciso de pensar em algo que eu vá fazer, né? Porque daqui a pouco, igual tá hoje, eles estão na escola nesse período, e aí, o que que eu ia fazer? Só limpar a casa? Só limpar minha casa? A sua casa já vai ficar um pouco mais limpa, né? Igual minha mãe fala, tá vendo? Eu falei pra você. Falei, deixa eu pensar em algo para eu fazer para mim. Foi aí que eu pensei em fazer algo, em empreender na área da beleza, né? Que eu sempre gostei do contato com pessoas. Acho que foi por isso também que eu senti tanta falta lá em 2020. Igual você falou, né? Ah, talvez a visita seria para mim. Porque eu gosto desse contato com as pessoas, sabe? Dessa conversa, amigas e tudo mais, essa coisa. Falei, vou empreender na área da beleza. E foi nesse momento que surgiu essa ideia de empreender. Legal. Quando eu pensei assim, não, tá, as coisas estão se encaminhando, as coisas estão dando tudo certo. Às vezes é punk, continua sendo punk, né? Continua sendo ali, mas tá ótimo do jeito que tá. Não faria nada diferente. Mas como você disse, são dias e dias. Vão ter dias que vai ser tudo perfeito. Nossa, consegui fazer tal coisa, consegui atender na paz, ou consegui fazer algo extra ainda, mas vão ter dias que não vai dar e tá tudo bem. Né? Continuando segurando ali os pratinhos que a gente consegue. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi na maternidade, tá? Porque também é aquela coisa, né? Não, acho que tá tudo certo, tem que estar tudo perfeito, tem que dar certo. E eu sou muito imediatista também. Não. Eu aprendi com a maternidade que as coisas têm que ser mais planejadinhas, né? Principalmente com criança, Eles até para ensinam. atender hoje mesmo. As pessoas falam assim, nossa, você consegue atender com eles em casa? Eu falo, gente, consigo. Por causa disso, porque eu preparo eles antes, né? E se deu tudo certo, tá tudo bem. Se não deu certo naquele dia, tá tudo bem também. Eu aprendi isso com a maternidade, porque o não era muito aceitável para mim, né? Ah, não saiu certo? Não, por quê? E tudo mais. Não, agora tá tudo bem também. Sim, ensina muito, né? E Lô, eu tô amando conversar, mas pra gente chegar ao final, eu quero que você deixe um recado pras mães ou futuras mamães que vão ter filho aqui no Reino Unido, ou já tem. Eu acho que. Eu não vou falar aqui o que eu acho que você vai falar, mas imagino. Mas o que você diria pra elas? Porque existe. Muita gente tem medo por essa questão que você disse, eu não tenho rede de apoio, vou fazer tudo sozinha. Qual seria o seu conselho? Acho que comigo não planejei de engravidar, né, e tudo mais, mas aconteceu. O conselho que eu dou em relação à sua experiência no gestar e tudo mais, planeja, né? Planeja, procura, principalmente para gente que não está em casa, né? Vamos dizer assim, não estamos em casa, procura o máximo de informações possíveis e tudo mais, mas não deixa também que essas informações faça disso, não, tá errado, tem que ser, não. Vê como é que vai ser, né? Como é que você vai, igual na minha caminhada mesmo, né? Vê aonde que vai te levar, procura se informar o máximo possível e tudo mais. Na maternidade mesmo, eu digo que, gente, faz o que você der conta de fazer, entende? Faz aquilo que você dá conta de fazer naquele momento, né? Se preocupa mais com o hoje do que com, ai meu Deus, o que vai ser amanhã, blá blá blá. Não, vai indo com calma, que as coisas tudo vai dar certo e tudo é uma fase, tudo vai passar, fica calma, né? E que a experiência da mulherada aí seja a melhor possível também, porque eu tive uma ótima experiência no gestar, no maternar até aqui, né? Em relação a tudo, tá tudo ótimo. Perfeito. Lô, muito obrigada por vir até aqui. Obrigada por dividir a sua trajetória aí. Muito feliz. E ficamos aqui, mais um episódio. E nós nos vemos no próximo